salva de palmas, gente! Bem-vindos! Fica a critério de vocês, Paulo. Fala pessoal do Anime Friends, tudo bem? Boa tarde pessoal, tudo bem? Mais um ano, tamo junto agora. Com o segundo filho agora. Com o segundo filho e pela primeira vez, que orgulho, né, cara? Pela primeira vez a gente tá fazendo um painel da editora Mozu. Melhor impossível. Melhor impossível e em melhor companhia impossível. Melhor companhia impossível mesmo. Com os maiores heróis aí da nossa infância. Quando que a gente sonhou com isso? Muito, muito. Quem já tem o guia visual definitivo do Jiraiya? Muito obrigado a todo mundo. Foi um trabalho que a gente fez com muito carinho, com um trabalho oficial. Para quem não conhece o nosso trabalho, a gente é a editora Mozu e nós estamos com uma linha de livros oficiais de heróis japoneses. Esse é o segundo Jiraiya Guia Visual Definitivo. Já lançamos o do Jaspion e é tudo oficialíssimo. Tudo oficial, licenciado e material inédito. A gente pede para a Toei olhar no fundo das gavetas lá e eles vêm com um monte de cromo pra gente, como digitalizar isso. A gente dá um jeito, digitaliza o material e tá tudo aqui nos dois livros aí. Bastante material inédito e bastante informação exclusiva também. Muita coisa que nunca saiu, nem mesmo no Japão. E a gente vai falar bastante sobre isso com os dois atores. Quem quiser adquirir, quem ainda não tiver o seu guia, a gente está com uma mesa, uma lojinha dentro do Artist Alley, tá? Nossa mesinha 229. É bem perto daqui, inclusive. É bem na esquina da Rua H com a Rua 4. Vocês forem lá, o Lucas está lá. Vocês conseguem ver os livros, para quem não conhece ainda. E dá para pegar o spoiler do próximo também. Isso aí. Bom, então vamos, sem mais delongas, celebrar juntos. Foi aniversário do Takumi Tsutsui agora há pouco, né? Ele fez aniversário aqui no Brasil. Então eu quero uma calorosa salva de palmas e uma música bonitona aí do pessoal da técnica quando eles entrarem. Pode ser o vídeo de abertura. Uma calorosa salva de palmas do Brasil mais uma vez para Takumi Tsutsui e Takumi Hashimoto! Eu sou o Manabu. É isso aí, mais uma vez conosco aqui. Dozo solta kudasai. É isso aí. Aqui no Brasil, Tsui-san wa konkai de nankai no Brasil kiteru desu ka? Quantas vezes você já veio pro Brasil com essa? 多分なんだけど11回目ぐらいじゃないかな。それだけ？そんだけだと思うよ。もっと来てるじゃないですか. Só isso, 11 vezes? Menos, mais, né? Eu acho que foi mais. Quem é bom de conta aí? Quem tem o registro? Quantas? Só em São Paulo foi 11. São Paulo daqui de 11回も来てるらしいんですよ。あ、そうそうそうそう。 Quem souber a conta total, levanta depois a mão aí que a gente quer saber. Você sabe? Quantas? 18回も来てるみたいですよ。そんな来てる？すごい。Uma salva de palmas para a nacionalidade quase brasileira. Obrigado. 本人より分かってますね。Ele sabe, você sabe melhor que o próprio viajante aqui. Sugoi desu. Talvez 19 com aquela primeira antes do Jiraiya. そうですね。Matogorosuの時に来たねとそれを足したら19回になります。19回だねじゃあ。すごいですよ。すごい。ブラジルのグリーンカードが取れるんですよね。Isso mesmo. Pode morar aqui no Brasil. Eu não ia reclamar. Vocês iam reclamar? Vocês iam achar ruim? Não. Vou assumir que tem que dar saia. Bom, a gente está aqui então para celebrar hoje o livro que a gente fez. Contamos muito com a ajuda deles dois. Fala um pouco da importância deles para o livro. Eles tiveram um papel essencial no livro. Esse livro foi uma experiência diferente por conta da participação ativa dos dois no livro. Eles colaboraram imensamente para o projeto, tem 10 páginas de entrevistas com ele aqui, que a gente vai fazer um papo das lembranças que voltaram, as piadas, as brincadeiras entre eles ali.
de como o Hashimoto foi escolhido, fez o teste, o Tsutsui não lembra, o Hashimoto dormindo na Toei, muita história legal ali quando eles voltaram nas locações e ajudaram a gente inclusive com uma mensagem do Tetsuzan e a Yamashi conseguiram também, então foi uma participação ativa que tornou a experiência desse livro aqui muito divertida e cada dia era uma novidade boa, nova, graças aos dois aqui ajudando muito a gente nesse projeto. Inclusive, muito obrigado aos dois, porque foi uma Muito obrigado, contribuição muito obrigado. enorme para o projeto. De nada. Bom, eu imagino que aqui hoje tenha bastante gente que não veio nos outros dias, que está tendo contato com eles aí, de repente, uma primeira vez. Então, para a gente começar o papo rapidamente, eu gostaria que o Tsutsui-san e o Hashimoto-san contassem de que maneira eles se tornaram o Jiraiya e o Manabu. はい。ちょっと待ってください。選ばれた理由？そう、ジライアという役に選ばれたきっかけ。はいはい。なんかまず書類選考っていうのがあって、それが多分3000人ぐらい申し込みがあったらしくて、それで何回も東映の本社に足を運んでオーディションがあって、最終オーディションが5人ぐらい残ったんですよ。 Isso foi processo seletivo que aconteceu dentro da Toei, com cerca de 3.000 outros candidatos que participaram. Então eu comecei a ir várias vezes lá para o escritório da Toei e no final sobramos 5 pessoas. でそこで毎日審査員、プロデューサーの人とか監督の人が並んでいて、そこで自分の自己紹介と自分の得意なアクションをしてくださいというオーディションだったんですよ。 E aí eles juntaram produtores, pessoas ligadas à produção, e eles pediram para cada um dos escolhidos fazerem alguma coisa relacionada à ação na qual eles fossem bons. で私は5番目ぐらい、一番最後ぐらいに座っていて、1番の人が空手をやりますって言って空手をかっこよくやって、2番の人がボクシングをやりますってボクシングのかっこやって、すごいかっこいいななんて見てたんだけど、じゃあ俺は何ができるのかなと思って、自分の番に来た時にずっと学生時代から卓球をやっていて、もう卓球しかないなと思って、アクションだからと思ってエア卓球を披露しました、みんなの前で。 E aí ele falou que tinham 5 finalistas e um deles lá, ele estava em 5º lugar sentado. O primeiro fez uma pose de boxe, o outro fez uma pose de uma outra arte marcial. Todo mundo fazendo muito sério, muito bem. Quando chegou a vez dele, ele não era bom em nada de esportes, mas ele fazia, desde quando ele era mais jovem naquela época, desde que ele era estudante, ele jogava ping-pong, ele era muito bom no ping-pong, então ele resolveu fazer uma simulação de uma partida de ping-pong sem bola e sem raquete. ちょっとやってみましょうか。こんな感じです。地味な感じです。 Olha aí, uma salva de palmas pela reprodução do que fez ele ser escolhido para ser o Jiraiya. でもほら、ジラヤって最初弱いじゃん。 Sim, o Jiraiya, no começo, ele é fraco, não é? ね、だから変な空手の型がついてたりとか、ボクシングが強かったりするとおかしいじゃないですか。 Dentro disso é muito esquisito que um cara que faça um boxe, depois luta karatê, né, desde o início seja bom desde o início, né? Porque o personagem ele começa fraco. 何にもしてない私が徐々に本当に強くなっていく方がリアリティがあっていいんじゃないかなっていうので選ばれたと思うんですよ。 Eu acredito que o motivo deles terem me escolhido é porque eu, como não conseguia fazer nada nesse sentido, expressava esse lado do Jiraiya de ser fraco no começo e eu ia me fortalecendo através do tempo. Acho que foi por isso que eles me escolheram. 学ぶ君。僕は300人ぐらいのオーディションがあって、でその中で最後、5人ぐらいになって、で5人ぐらいはそれぞれお兄ちゃんともうオーディション会場で決まっていたんですよ。で5人は1人ずつお兄ちゃんとセリフを合わせて一回お芝居をしてみてフィーリングがあった人が決まるんです。 No meu caso, eu fiz uma audição com outras 300 crianças e lá no lugar da Toei também. E nessa época, o Tsutsui-san já estava definido como Jiraiya. Então, teve um teste em que essas crianças tinham que interpretar uma cena
junto com o Tsutsui, junto com o Jiraiya, ler, e a que tivesse mais feeling, que tivesse mais harmonia entre as pessoas, era escolhida. でももうお兄ちゃんとみんなそれぞれやったんですけど、僕が一番お兄ちゃんに力入れて目力でこうお互いに通じ合ってる感じでやってくれました。いや通じ合ってなかったです。 覚えてないでしょ? 覚えてないです。 E ele falou que as crianças elas são, né, faziam uma cena com ele e eles viam a que mais tinha uma proximidade, mais tinha uma conexão com o outro. E ele falou, e eu olhava assim pro Tsutsui e foi a mais que nós combinamos muito mais do que as outras. Ele falou, não combinamos nada. Ele falou, eu nem sequer me lembro desse seu teste. 聞いたらそのオーディション一緒に読んだことすら覚えてなかったです。 Ele falou que não lembra de nada, nem mesmo de ler o texto junto comigo. É terrível. É, すごいですね。でも顔似てなくていいんですよね。本当の兄弟じゃないから。 Que ele falou que não, é bom que eles não se pareçam, porque eles não são, né, irmãos de verdade, né? Apesar de que tem o mesmo nome, né? Tem um nome maior. Faz do negócio, show desse cara, né? Takumi. Né? Foi a sugoi guzen desu, né? 漢字も一緒ですもんね。 Kanjiも一緒ですか? 一緒。 Ah, e ele falou que o kanji, eles têm o mesmo nome, né? Takumi Hashimoto, Takumi Tsutsui. E até mesmo o ideograma que utiliza para escrever o nome é igual. Muito bem, vamos fazer alguma pergunta sobre eles revisitando, tantos anos depois, os locais de gravação? Como é que foi aquele dia para você, Ricardo? Estava nervoso? Você, na preparação para aquele dia. Ricardo foi para o Japão e ele ia entrevistar os dois juntos na locação ali, no prédio da família Yamashi. Como é que foi para você esse caminho até lá? Foi surreal, né? A gente registrou isso inclusive num documentário que a gente entregou para os apoiadores do livro. Aliás, muito obrigado a todo mundo que participou da campanha do Catarse do Jiraiya Guia Visual Definitivo, porque lá no Catarse é muito importante a gente ter muitos apoios, muitos apoiadores, porque a gente é uma editora independente. Então, quanto mais vocês contribuírem pelo Catarse, mais a gente consegue fazer material de fã para fã, sem depender de outros meios. Então, até agora está cada vez mais lindo. E um dos brindes que a gente deu para os apoiadores foi esse documentário em que eu, o Takumi Tsutsui e o Takumi Hashimoto, a gente foi para Nakano, a região de Nakano, onde fica o complexo de apartamentos onde eles filmaram a sede dos Togakuri, né? A casa dos Yamashi, a sede, o dojo dos Togakuri. E eu fui junto com eles lá, foi surreal, foi a realização de um sonho. Quem diria que, né, o Ricardinho ali de 10 anos vendo TV Manchete, um dia ia estar junto com os caras no lugar onde eles filmaram. Foi uma experiência surreal. E para eles também acho que foi interessante, porque eles não voltaram, apesar de ser em Tóquio, né, é em Tóquio lá. Inclusive a gente vai na Tokutour no final do ano. Quem tiver interesse de viajar com a gente para o Japão no final desse ano, vai atrás de informação no Instagram, do meu Instagram, e corre atrás da grande rota, porque vai ser muito legal. A gente vai junto, inclusive, nesses lugares. E eu quero saber como é que foi para eles estarem ali depois de quanto tempo fazia que vocês não visitavam aqueles lugares? Jiraiyaの撮影終わってから初めてです。 Ah, de ideia. Então foi depois que acabou a filmagem do Jiraiya, foi a primeira vez que ele foi. Tsui está emocionado, cara. 哲学堂に関して言えば一緒に歩いた道あるじゃないですか。車が通ってる道。あれ車では何回も通ってることはあるんだけど、実際に歩いたのは初めてかな。 Ah, eu passava de carro, passar de carro por ali eu passei muitas vezes, mas parar e andar ali pra dentro no apartamento e tal foi a primeira vez. Tenho koto wa 36 7 buri, né? Portanto, 37 anos depois, né? 36 quando a gente filmou. Conta um pouco como foi estar lá 37年ぶりにあそこの伝説的1年間ずっと撮影してたところにもう一回行ってみてどんな気持ち？いやどんな気持ちっていうか全く変わってないじゃないですか。それがもう驚き。まずはね
全く変わってない。 Primeiramente, assim, foi um espanto porque o lugar continua o mesmo. Quem assistiu o documentário que a gente fez? Assistam, vocês que não viram, que está muito legal. É um documentário que não nasceu para ser um documentário, né? Exato. Por isso ele é filmado na vertical. Enfim, foi um improviso, mas muito, muito legal. あとはなんかやっぱり当時の気持ちはもう一度込み上げたりするんですか？完全に当時のことを覚えてるわけじゃないんだけど、だんだん思い出してきますよね。やっぱりああいう場所に行くと、ここで誰かと戦ったとか、はい。 Ele falou, claro que a memória não faz a gente lembrar 100% de tudo que aconteceu, mas a gente vai olhando, enquanto a gente vai olhando, enquanto a gente vai avançando, a gente vai lembrando das coisas, né? Com quem a gente lutou, com quem eu lutei, que cena foi gravada, então isso foi muito interessante. カラス天が飛んでたとかね。 Taichiora, né? はいはいはい。 Né? Por exemplo, os corvos, né? Os Karasutengo voando ali, rodear ao redor do apartamento. Hashimoto-san wa ikaga deshita ka? やっぱりお兄ちゃんとほとんど一緒で、忘れてたもの全部思い出していきますね。景色を見ていくと、ここで撮影した、あっちでこういう撮影したっていうのを全部思い出しました。 Como ele, assim como ele, eu também fui me recordando de tudo, né? Nossa, a gente filmou aqui, teve uma ceninha ali e tal, então foi muito legal nesse sentido. Kekko, ishoni, né,歩いてた時に寒かったよね、もうその寒さはすごくテーマだったんですよね。その当時の撮影時の寒さについてちょっと教えてください。 Eles falavam muito sobre frio quando a gente foi filmar. Nossa, era tão frio aqui, né? Nossa, era tão frio, eu com a roupinha de ninja, você com não sei o que, a armadura do Jiraiya. Falei, fala um pouco sobre essa história do frio, que é bem interessante. これは哲学堂ではないんだけど、最初に荒川っていう川の河川敷で忍者の修行をするシーンがあるんだけども、火の上を飛んだりとか、馬に引っ張られたりとか、あと水の中に入って出てきてセリフを言うとか、いろいろあったんだけど、これが12月に撮ってるんですよ。12月って日本でも一番寒い時期で、だから水の中から顔出して一言セリフを喋るのができないんですよ。もう口がガタガタしちゃって。 Ele falou, né, terrível, a gente filmou o começo da série, não foi no Tetsugakudo, né, nesse parque, foi perto do rio Arakawa. E a gente filmou em dezembro é uma época muito fria no Japão, mas muito fria mesmo. Então mandaram eu entrar, né, tem a cena que eu treino, eu faço um treinamento ninja, me mandaram entrar no rio Arakawa e mergulhar sem camisa e subir. E quando eu subia, eu tinha que falar uma frase, né, e ele não conseguia falar a frase porque os dentes dele batiam um contra o outro de tão frio que é. Foi uma filmagem bastante cruel. Uma salva de palmas para dedicação do Tsutsui. その時僕はカメラに映ってないところで焚き火に当たってました。 Ele falou, não, nessa hora eu não tava presente na câmera. Takyubi? あったかい火に当たってました。 Ele falou que ele não estava em cena, ele não estava sendo filmado, ele estava pertinho do fogo se esquentando. Sacanagem, né, do irmão mais novo, né? ひどい人です。 Ele é péssimo. でも冬に撮影して夏に放送する場合は冬なのに夏の格好してるわけですよ。半袖と T シャツと。 Ele falou, outra coisa terrível é que os episódios que vão ser transmitidos no verão, a gente filmava no inverno. Então a gente ia ficar usando roupinha de verão. Tava super frio, só que a gente ia ficar usando, fingindo que já tava verão. Aquele shortinho do Manabu sofria, então. Só desenho Manabu no né? ほんと短い。そう、あれは結構印象的ですね。でもそれを撮影していると喋ると息が白くなっちゃうんですよ。でそしたら監督が怒るんですよ。息が白いっつって。ね、もうね、やることないでしょ。Ele falou que e aí a gente tem que pôr essas roupinhas, fingir que é verão, mas é inverno. E só que quando a gente começa a falar, sai fumaça branca, porque é frio. E o diretor dá bronca na gente, falou, tá saindo fumaça branca da sua boca. Aí era como se eles pudessem fazer alguma coisa. そうすると助監督に
おいちょっとあれ持ってこいって言ってで何かと思ったら氷を持ってきて口の中に入れるんですよで口の中で冷えるとそれが白く出ないっていうでももう口の中冷たくて今度喋れないんですよそれを普通な顔して喋んなきゃいけないE ele falou que nessa hora chamava o assistente de direção, vinha e falava assim, tragam aquilo. E aí trouxeram lá um balde de pedras de gelo. Como se não bastasse fosse inverno, eles tinham que colocar gelo na boca para deixar a boca gelada e assim não sai a fumaça branca para fingir que é verão. Então ele falou, e aí a gente ficava com a boca tão gelada que não conseguia dizer as falas, ó. Filmagem terrível, mas eles deram sangue. Então uma salva de palmas aos nossos Manabu e Takumi Tsutsui. Bom, como a maioria que vocês falaram que tem o guia visual definitivo, o guia conta a trajetória do Jiraiya no Japão, mas também aqui no Brasil. E a gente sabe que tem histórias interessantes do Takumi Tsutsui no Brasil, por conta de família. Esteve no Brasil antes até de ter gravado a série. Então a gente vai entrar nessa parte do Brasil, quais eram as impressões dele do Brasil. Acho que primeiro, né, perguntar o que aconteceu no Mato Grosso do Sul e quando ele ficou sabendo, e depois pro Hashimoto também, a gente quando ele descobriu que a série fazia sucesso no Brasil, um de cada vez. どうぞ。聞いてなかったです。ですね、一番最初、ジライヤの撮影をする前に、家族がブラジルに住んでるそうですね。親戚ね。親戚。はい。で、大学の時代に、ブラジルに来た時の思い出をちょっと皆さんに聞いてください。Conte pra gente um pouco das suas memórias de faculdade, quando você estava na faculdade, antes mesmo de filmar o Jiraiya, vindo ao Brasil para visitar os parentes que ele tem aqui. こちらに親戚がいて、で、おばさんと一緒にマットクロッソっていうところに行ったんですよ。それで着いたら水も電気もないところだったんです。Eu fui com a minha tia, né, eu tenho tios aqui e a gente foi visitar Mato Grosso. E aí a gente foi para um lugar que não tinha nem água corrente e nem mesmo eletricidade. それで川が流れてて、そこにはワニがいるっていうんで、じゃあワニを取りに行きましょうってなって、現地の人に船を借りて、で部分に網を仕掛けていくのね。でまた帰ってきて網を上げていくんだけど、そしたらワニは取れてなかったんだけど、ピラルクが2メートルのピラルクが取れました。素晴らしい。E aí eles falaram que tinha um rio lá que era cheio de jacaré, eles queriam pegar jacaré. E aí eles foram, pegaram o pessoal da região lá, alugaram um barquinho e foram pelo rio deixando redes espalhadas pelo rio e depois foram levantando essas redes, né? Não conseguiram infelizmente pegar um jacaré, mas veio um pirarucu de 2 metros de comprimento que eles conseguiram pescar. ちなみにピラルクって美味しいですか？それ船を貸してもらった男の人にあげたんだけど。あげたんですか？あげたんですよ。食べてないんですよ。多分美味しいの？わかんない、魚嫌いだからele perguntou, vocês podem responder, ele perguntou, cara, esse pirarucu no final a gente acabou dando pra alguém, mas pirarucu é gostoso, é saboroso? Quem já comeu pirarucu? Não? Tabeta kotono aru Oishii? É bom? 美味しいですね。じゃあね、誰かにあげて失敗でしたね。当時の2メートルのピラルク。その代わりQue triste que você deu, né, esse pirarucu ピラニアは食べましたよ。ピラニaその時に？その日に。その日に？その日にっていうかもう塩で干してあったの。塩をかけて。Mas ele comeu piranha nesse mesmo dia, né, assada com sal. Isso, oi quem desceu, né? Uma salva de palmas para o nosso Tsutsui, cujas experiências muitos brasileiros não têm, né? De pescar e tudo mais. Muito bem. Hashimoto-san wa ichiban saisho no Brasil no ichiban inshou ni nokotteru koto wa nan desu ka? 僕はもう最初のブラジルはとにかく飛行機が嫌いだったので、もう飛ぶ時にもう息止めてました飛ぶ瞬間
Ele falou, nossa, minha primeira lembrança da primeira vez que eu vim para o Brasil foi o medo de avião. Eu morro de medo de avião, então eu lembro de prender a respiração dentro do voo e deixar o negócio acontecer. だって遠いんですよね。だって飛行機嫌いな人が一番最悪な旅かもしれないですよね。24時間もかけるね。もう最高で北海道とかの2時間ぐらいだったんです、飛行機が。それが一気に30時間だからもう怖くて怖くて。Ele falou, eu comentei que, pô, para uma pessoa que detesta avião, deve ser o pior destino ao Brasil, né? Porque é o lugar mais longe do Japão. Ele falou, no Japão, o lugar mais longe que se dá para ir, que eu fui, na verdade, foi Hokkaido, que são 2 horas de avião. Então aqui foram quase 30, muito medo, muito medo. Ima wa mou narete masu ka? もうブラジルの国民のおかげで来ることが楽しみになりました。 Eu falei, agora você tem medo? Falou, você continua com medo? Ele falou, não, graças ao povo brasileiro, dessa vez eu tenho muita vontade de pegar esse avião. Já, せっかくですから、この方に載っている、ブラジルの、ジラヤの、いろいろ当時に出たものをいくつか皆さんに紹介したい。 Eu quero apresentar para eles, né, já que a gente está aqui falando do livro, algumas coisas que saíram aqui no Brasil de Jiraiya e que talvez eles não façam muita ideia, produtos nacionais, quadrinhos e tudo mais. Primeiro, pessoal da técnica aí, por favor, eu queria que vocês colocassem aqui, a gente vai ver uma a uma, as fotos do circo do Jiraiya. Enquanto vocês colocam ela aí, pode colocar a qualquer momento. Adriano. Quadrinhos primeiro, quadrinhos. Ah, vocês colocaram primeiro quadrinhos. Então vamos primeiro nos quadrinhos aqui. Pode deixar. Tem algumas, tá? Aí eu vou pedir para ir mudando. Alguém aqui teve os quadrinhos do Jiraiya na Ebal? Brasil no oficial manga desu. Toji no. あ、そう。と一回筒井さんと橋本さんにお見せしたことがあるんですけれども、皆さんと一緒にちょっと見てみましょう。Esses são os quadrinhos oficiais. Quem teve? Moseta Shito. De 1991. 1991年に出た公式漫画です。 Tinha umas licenças poéticas, né? Acho que você for para a próxima foto, por favor. Vamos para a próxima. これが山地家。Olha o Hashimoto. いかがですか？コメントお願いします。コメン Aconteceu トお com o 願いし cabelo do Tetsuzan. お父さんあんなハゲてないですけど。ます。O meu pai não era careca assim. しかもお父さんよりこれ心が強そう。学ぶでしょ。学ぶか党派。どっちだろう。学ぶ党派。 Manabu. あ、学ぶ。学ぶこんなかっこよくないよね。Manabu não era bonitinho assim. Tem お mais 姉さん uma. はちょっとなんかちょっと色気エロっぽいかもしれないですよね。 Acho que tem mais uma. Aí, agora o これも党派も入ってま Torra. す。 Não sei se vocês perceberam nessa história, o cabelo do Torra vai crescendo durante a história. O cabelo do Torra vai crescendo ao longo da história. E o desenho só vai deixando maior. E caga deixou o amigo Kei. Kei desceu. Kei, né? O Tsutsu tá perplexo, não tá entendendo nada. É o primeiro contato deles. 僕も髪の毛伸びてますね。 O meu cabelo também tá um pouco maior nesse quadrinho aí. で、 Tem 安定のお父さんハゲてるし。 Só. E o pai continua bem carecão, né? Bem E se carecão. Mais você ali em chocante. cima, ó, para girar, o treinamento em Yumoa não foi em vão. Mas quando Toyu vai recuperar a memória, eles Sou mudam desse, ó, os não. personagens. レイハのことを書いてるのに、あという名前はトユっていうキャラクターですよ。レイハじゃなくてトユというにされてるんですよ。なぜかに。でもお兄ちゃん悪そうな顔してますよ。 Mas ó, presta atenção na cara do Torro, ele parece o vilão da história e ele parece mal. Sugoi. Tem mais? Ah, só- ハゲてる。またこれじゃん。これ、初見先生に見せましょうよ。あずみ先生に見せたら死んじゃいます。 Falei, vamos mostrar pro Masaki Hatsumi, né, o velho. Eles tão Falei, ele vai levando- morrer se ele ver isso. Eles estão levando um livro desse para entregar para o Massacre. Ah, Chinamini so. Então ele vai ver, ele vai ter contato com a imagem. 日本まで持っていただいて、機会があれば、初見先生に渡してください。わかりました。お願いします。ね。 Ali eles contam se ele gostou da versão. Acabou dos quadrinhos? Tem mais? Acho que acabou.
Uma salva de palmas para os quadrinhos Quadrinhos nacionais. fizeram parte da nossa infância, né? Porque a gente se divertia com eles. Agora a gente vai colocar o circo. Conta rapidamente como é que foi, porque é um furo de reportagem. Quando Sakasu, Jiraiya no Brasil de no Sakasuについてちょっといくつか写真をお見せします。まず彼がちょっと説明します。 Alguém aqui lembra do circo do Jiraiya ou esteve no circo do Jiraiya? O circo do Jasper Talk Space é bem popular, mas alguém lembra do circo do Jiraiya? Tem um aqui que eu tô vendo, dois. E vocês foram ou vocês lembram? Vocês foram no circo do Jiraiya? Eu também. Há muito tempo atrás, isso era uma Quase lenda. ninguém foi. Quase ninguém É um circo foi, meio que ninguém sabe direito que existiu. E é um circo que ele existiu, a gente fez, agora a gente conseguiu mapear toda a história, ele ficou 6 meses mais ou menos em cartaz aí viajando pelo Brasil, e na maior parte do tempo no sul do Brasil. E eu fui no circo, eu lembro que no começo ali, quando a gente trocava fita VHS, que foi como eu e o Ricardo a gente se conheceu com os fãs, muitos fãs inclusive não acreditavam, falavam que isso era uma lenda, mas eu tinha uma foto com o Jiraiya quando eu era criança. E aí a gente foi atrás da história do circo. A gente conseguiu entrevistar o Torra brasileiro, o Takeo Tomita, que participou inclusive do licenciamento de Jasper Changeman com a Mesbla na época, ele que teve a ideia de fazer o circo do Jiraiya, baseado no Talkspace, e a gente conta toda essa história, é um dos capítulos mais divertidos do livro. Tem alguém de Ibiúna aqui, da cidade de Ibiúna? Tem lá. Não. Então o circo, ele tem essa ligação com a cidade de Ibiúna, todo o elenco foi recrutado ali. Então todos, era uma academia ali de Kung Fu de Ibiúna, fez a seleção do elenco e eles viajaram no Brasil, essa trupe de ninjas de Ibiúna, por 6 meses. Então aqui no livro a gente conta um monte de história, envolve o Bozo, envolve a TV Globo, o Procon. Não, é maravilhoso. É maravilhoso, tem histórias maravilhosas que eles anunciavam como se fosse uma atração internacional, o Jiraiya. E aí eles iam lá, tinha um problema com o Procon, porque o circo é brasileiro, enfim. E a gente conseguiu imagens do circo que estão no livro, e a gente trouxe algumas para vocês verem e para eles verem também. Manda ver. Olha aí. Ó, これが当時90年代でも90か91年の公式ジラヤのサーカスの写真です。スーツは独裁の面とかこのジラヤの面はわからないんですけど、でも全部東映さんが送ってくれたんですよ。そう。結構珍しいんですよ、その写真。São fotos muito raras. Próxima. Olha aí. Tem uma história engraçada. você vai falar do capacete? Não? Fala. Não, tem essa história porque a arma, assim como no circo do Jasper, no circo do Top Space, as armaduras vieram do Japão. E a Top Tape trouxe a armadura do Japão também, chegou a fazer uns eventos de vídeo com ela. Na época do circo, quando o Takeo Tomita, que é o empresário que foi do circo, foi na Top Tape pegar a armadura para usar no circo, ele descobriu que o capacete do Jiraiya tinha desaparecido da empresa. Ele falou para não usar a palavra roubada, então eles tinham só a armadura e o capacete teve que ser moldado aqui, porque o capacete original desapareceu dentro da empresa. Mas a armadura veio do Japão. E eles fizeram fazer um capacete novo, que deve ser esse, né? Capacete de versão brasileira. すごいんですよ。これはもともとオリジナルのヘルメットを送ってくれたんですよ、東映さんが。でも盗まれて消えて、でこのヘルメットはオリジナルではなくブラジルで新しく製作された面ですよ。ちょっとでかいよね。ちょっとでかいね。これé meio enorme, né, esse capacete, né? Não é muito. É meio fora de proporção. ちなみに、あプロポジト、筒井さんは何回も、ね、ずっとジラヤのスーツに入ってましたよね。入ってました。あのスーツ、本物のスーツを着てみていかがでしたか？どんな大変でしたか？O Tsutsui ele vestia a armadura nas filmagens do Jiraiya muitas vezes na série. Como é que era vestir? Era difícil? Como que era? 自分の型に合わせてスーツを作るんですよ。それで夏とかはしっかり食べないと体力弱っちゃうから食べるじゃないですか。そしたら太るじゃないですか。太ったら怒られるのね。スーツが入らなくなるからって。怒られたことがあるんですか？そう。きつくなっちゃってね。Ele falou que aquela roupa, ela é feita usando como molde o corpo dele. Então é uma roupa que não tem muito que ele não pode engordar nem emagrecer. Quando chega, né, algumas épocas do ano ou no verão, você acaba comendo bastante para ter energia.
comendo muito, e aí ele tomava bronca, falou, ó, tá engordando, tá ficando justo, não pode engordar. Sono do gato desse cara. Mas ele tá em forma até hoje, ele caberia na armadura facilmente hoje, não? Ótima forma, né? 今の体はもう全然何の問題もなく、もう未だに入りそうな体してます。かもしれない。talvez, não é? Tá com o corpinho, tá com o corpinho do Torra há 20 anos. Obrigado. でもあれトイレ一人で行けないんですよ。あ、そうですね。それはきつい。脱げないの。Ah. だからいつもトイレ行くたびにごめんって言って脱がしてって言って。Ele sempre precisava de ajuda do staff para ir no banheiro também, porque ele não consegue tirar a armadura sozinho. Então ele precisava de ajuda para fazer xixi, fazer, né, etc. Muito bem, mais fotos. Ó, esse é o Marcelo Michinoseki. これトーハね。これTorra, Buradilho no Torra. そっくり。そっくりですよね、parece muito, é igualzinho. ちょっと袋男爵の頭ちょっとでかい。そう、a cabeça do Barão um pouco fora da proporção, né? あとドクサイちょっといい人みたいですよね。ドクサイの立ち姿がなんか普通のおじさんですよね。Ele falou que a pose nessa foto que o Dokusai saiu parece um tiozão bastante simpático, bastante bondoso. Passa uma bondade o Dokusai, né? Tem o palmo pro Torra. Marco no Bolsonaro, né? Apesar de ser o vilão principal. O Retsuga também. Tem a roupa do Retsuga, que veio do Japão também. Enfim, é um circo que não circulou muito, né? Então as pessoas não conhecem. Ele ficou 6 meses aí em cartaz, mas ele começou por São Paulo, depois ele ficou ali mais na região de Santa Catarina, Paraná. E vocês vão ver no livro que a história começa e termina em Ibiúna. É uma história, é um dos capítulos mais divertidos do livro aí. Não vou nem dar spoilers, mas é cheio de curiosidade. Vale a pena ler, vale a pena ler. Bem divertido, está finalmente documentada aí toda a trajetória do Circo do Jiraiya. E falando em apresentações, em ação, eu queria perguntar para eles, daqui a pouco a gente tem que dar uma olhadinha no tempo, que a gente tem uma surpresa. Temos uma surpresa, na verdade. Qual foi o acidente mais sério, vamos dizer assim, que aconteceu durante as filmagens, né? E como que eles se sentiam performando as cenas de ação com o pessoal do Japan Action Club, que é a empresa que fazia ali, era responsável pelas cenas de ação, né? Das séries da Toei em geral. ジライアってブラックセイバーというフェアレディ Z の車を運転してるんですけども、実際に私が運転してるんですよね。Ah,そうなんですか。Tem o Black Saber, né? O Black Storm, aqui que é o carro do Jiraiya. Ele falou, isso sou eu mesmo que pilotava. Eu mesmo pilotava o carro. 今では考えられないんだけど、どっかロケ地で走る撮影をして、車の後ろ座席にトランシーバーが置いてあって、筒井さんそのまま東映まで帰ってくださいって言われちゃうのね。ジラヤの格好してんのに。そしたら前の車の人がバックミラー見て驚いてる。Ele falou que aconteciam coisas que são impensáveis hoje. Ele falou que ele dirigia, né, para fazer as cenas com o Black Saber, com a roupa do Jiraiya. E aí quando acabava de gravar tinha um walkie-talkie, né, um receiver ali, vinha a voz do produtor e falou, ok, você pode voltar, vamos voltar para Toei já, acabou. E ele ia vestido de Jiraiya, de Black Saber pelas ruas de Tóquio até a Toei. E ele falou que às vezes o carro da frente, ele viu o motorista da frente fazendo assim, olhando no espelhinho, sabe? Que o Jiraiya dirigindo assim, o ator falou, isso não jamais aconteceria hoje em dia. Isso, isso. 橋本さんは僕は家出しちゃう話があるんですよ。家を出てで勝手に人のトラックの荷台に乗って勝手にトラックの後ろにこう座って乗るっていうシーンをすごいカメラがすごい遠いとこから撮ってるんですよ。だから車の後ろにずっと乗っかってなきゃいけないんですよ。そうすると向こうから車が来てる後ろにいないで僕が乗ってるから子供がトラックの後ろに座ってるぞってみんなざわざわざわざわして。Ele falou que tem aquele episódio em que eu fujo de casa e aí eu fico atrás de um caminhão, né?
e eu vou sendo levado por esse caminhão, fico ali escondido e tudo mais. A câmera, nessa cena, ela foi colocada muito longe, eles estavam longe filmando para realmente ter um caminhão com ele, assim. E ele falou que entrou dos carros, né, a população dirigindo ali, e viam uma criança sendo levada por um caminhão, e falou que começava a ficar um zoom, 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 assim, olha gente, ela tem uma criança ali, sabe, o cara chamando a polícia, o que é essa criança? Muito inusitada, né? 道着だったんですよね。道着かスーツ、アラブスーツ。でしかも顔は険しい顔して乗ってくれって言うんですよ。ってでそんな顔して乗ってるからさらわれてんのかなんだかわからない。E aí ele falou que além da roupa, né, que ele tava com uma roupa bem um dog, ou era o dog ou era aquela armadurinha dele, a produção falou, e faz uma cara bem feia, que você tá bem puto. E aí ele ficou assim, então você imagina uma pessoa que não sabe o que está acontecendo, vê um caminhão levando uma criança assim. Segure. Uma salva de palmas aí para trajetória. Oi? Pode voltar com o nosso fundo lá. E agora a gente queria receber aqui uma surpresa. Surpresa, sim, sempre né? bom. Conta aí, uma pessoa muito importante. Pessoas que abriu as portas do Tokusatsu aí no Brasil nos anos 80, então um convidado muito especial que eu tenho certeza que vocês conhecem e que tem uma história que acabou sendo desmistificada no livro também. A gente vai chamar ele aqui para contar aqui. Então, por favor, uma salva de palmas para Toshi Egashira. Toshihiko Egashira da Everest Video. Era brincadeira. Jordan. Aê! Salva de palmas! Dozo. Toshi desu! Todo mundo conhece ele aqui, eu dou uma breve introdução. Ele conhece Toshi, é o empresário da Everest Video, que em 1986 foi para o Japão e comprou os direitos de Jasper Changeman e causou aquela revolução na época lá, essa onda das séries Tokusatsu. Se hoje a gente está aqui reunido celebrando o Tokusatsu, se a gente teve a nossa vida afetada, né, pelos heróis japoneses, foi a coragem deste homem aqui de ir ao Japão nos anos 80 e falar, quer saber, vou comprar esse Jasper, esse Changeman, vou tentar trabalhar essas séries. Deu tão certo que estamos aqui. Que aí Jasper e Changeman geraram uma infinidade de produtos. Um dos produtos do Jasper era o disco, a trilha sonora do Jasper em português, que foi lançado pela empresa Top Tape. E foi o sucesso das vendas do disco do Jasper, que bateu mais de 400 mil cópias vendidas, que acendeu essa luz na Top Tape de vamos investir em Tokusatsu também, e trouxeram a série do Jiraiya. E o Toshi conta que ele está no livro também, dá uma entrevista, mas uma informação inédita, né? Tudo bom, Toshi? Tudo bem. Quem que vai traduzir para mim aí? Você mesmo. Toshi, conta um pouco pra gente, a gente já sabe da sua ligação com o Jasper, com o Changeman, mas a sua relação, de uma maneira positiva, com o Jiraiya, com a série Jiraiya. Bom, na verdade, a minha história começa mais assim pelo seriado que muita gente conhece, que é o Jaspion, Changeman, Flashman, Spillman e esses outros, né? E na ocasião eu tinha um dos licenciados desses personagens, uma empresa que lançava, como o Adriano falou, que lançava as fitas, né? Na época era aqueles os discos em vinil. Essa empresa, quando viu que tinha a possibilidade de poder fazer a mesma coisa, eles foram lá para a emissora e lá na produtora, no caso da Toei, lá no Japão, e acabaram fazendo esse negócio. Mas, assim, meio que falando um pouco a verdade, o Jiraiya não era assim um personagem, um seriado que estava muito no nosso radar, sabe? Porque na época tinha, por exemplo, Jiraiya saiu junto, não sei se lembram, o Giban, né? Para nós que éramos adultos, olhar o seriado Giban era bastante tecnológico, moderno, né? meio no formato Robocop, mas
pouquinho mais lean, né? Então, eu particularmente acreditava mais no Giban. E o mercado infantil, o mercado da criança, que é mais sincero, elegeu o Jiraiya. Até para surpresa de todo mundo. Para nós, para as próprias emissoras, e eu acho que até pela própria produtora lá no Japão também. Porque no Japão não houve esse boom que aconteceu no Brasil. O Brasil realmente abraçou essa ideia do Ninja Jiraiya. E aqui está eles, a prova, né? E no livro, o Toshi revelou pra gente que quem fez a tradução do Jiraiya para Top Tape foi a Everest Video, né? Isso é uma informação que a gente sabe agora, né? Informação que apareceu no livro. É porque a Toei, ela atuava muito na região da Ásia, né? Eles não eram assim uma empresa tipo americana que fizesse uma produção mundial, né? Eles faziam para o mercado japonês e dentro disso aproveitava e vendia para os mercados asiáticos, né? Para a Coreia do Sul, para a China, para a região ali da Indonésia e tal. Então o script de produção só tinha em japonês. A gente recebia a master, a matriz, né? E um canal estava original em japonês e outro canal em branco, onde a gente colocava a versão brasileira, né? E recebia uma fita de 5mm, que é o chamado ME. ME é um Music Effect, usado para dublagem, né? E aí, o que vinha no script? Script tudo escrito em japonês. E pouca empresa, ou pouca gente tinha essa condição de fazer essa tradução para fazer a versão brasileira. Então, a empresa, eu lembro que na época procurou e a gente fez negócio. Já que não estava participando na colocação desse seriado, a gente trabalhou outras coisas que podia fazer pela empresa nossa. E anos depois, o Toshi renegociou os direitos da série e aí a Chikara já passou a ser a detentora dos direitos do Jiraiya no Brasil, né? Isso, na renegociação, né, quando a gente compra os direitos autorais, direitos de transmissão, tem um período, né? Esse período depende da sua negociação, do valor que você paga e tal. Aí, quando expirou, a gente viu que tinha um potencial, então no segundo contrato, novamente nós entramos nesse projeto do Jiraiya. Uma salva de palmas para o Toshihiro Higashira. Obrigado. Nosso super parceiro da Mozuko, Super parceiro. Tá junto com a gente. E olha só, como vocês sabem, o nosso próximo lançamento vai ser o livro oficial do Black Kamen Rider. A gente vai fazer isso ainda esse ano. E é uma série que o Toshi trouxe para o Brasil. A gente vai conversar muito com ele para esse livro também. E eu gostaria que o pessoal da técnica, se pudesse, deixasse aqui o QR Code para quem quiser participar da pré-campanha do livro do Black, que é se inscrever numa lista que vai ser avisada por nós para ter, de repente, vantagens assim que a nossa campanha do Catarse começar. Então esse QR Code leva você para a nossa página do Catarse, para o livro do Black Kamen Rider oficial também, que nós estamos produzindo nesse exato momento. E pode passar na loja da Mozuko, tem um flyer com a foto do Kamen Rider, uma das que a gente Isso. recebeu, com o QR Code também. E é um item de colecionador também, sim, né? E o Toshi trouxe uns presentes para vocês. Né? Vamos lá que a gente está, nosso tempo sempre é curto, é uma pena, mas a gente tem presentes para vocês. Da época do Tokyo Space. O Kamen Rider no Japão, na verdade, é um dos seriados mais de sucesso, sabe? Ele já passou gerações e gerações, eu nem sei quantas gerações que existem esses seriados. Existe desde aqueles primeiros simples Kamen Rider que até hoje tem os mais tecnológicos. Então esse lançamento realmente é super interessante. Muito, fez história no Brasil e no Japão, né? Exatamente. Ó, nós vamos sortear alguma coisa que a gente fez. São as imagens que a gente utilizou, que eu acho que isso não existe na internet. É um tipo da época, né? Uma caricatura, brincadeira que a gente fez dos seriados que a gente utilizava para lançar camisetas para as crianças, né?
Então tem algumas coisas que nós vamos sortear aqui. これ当時のチェンジマンのグッズなんですよ。そう80年代に作られたチェンジマンのグッズは未だに持ってるから皆さんにあげる貴重な。これどうしましょう？江頭さん投げますか？ Vamos fazer uma pergunta, alguma coisa para não jogar, né? O pessoal lá do fundo não tem chance. Tem alguém fazendo aniversário hoje? É verdade? Tem um Então um é seu. Tem um aniversariante. Aê, palmas para ele pro aniversário dele. Tem mais alguém aí? Já, Egashira-san, 本人からó, Egashira-san, seu bom. Agora esse aqui é do... É aniversário também? É aniversário? Cadê? Pode vir, aniversariante. Vem, aniversariante. Mais um aniversariante ali, Toshi. Parabéns. Parabéns. Quantos aniversários, hein, no mesmo dia? Parabéns. Agora tem Tá dizendo saco lixo. Tá? um copo da Change Fênix. Copo da Change Fênix. E agora, vamos fazer uma outra pergunta, vai. Vamos. Então, faz a pergunta e você escolhe quem vai responder, tá? Vou falar, hein? Em que ano Jasper e Changeman estrearam na TV Manchete? Escolhe, Toshi. Ó, vamos fazer no. Pera aí. Gente, tá Escolhe difícil o escolher. mais bonito. Aí é complicado falar, hein? Pode ser que a pessoa erre também. Vai, Toshi. Não, vamos ver. Vamos ver se tem uma. Tem uma criança. Parece um aí, político. Eu sou criança. Eu sou Alguém com criança. criança? Foi isso que você falou? Não dá a Eu quero resposta. escolher uma criança. Vai aquela criança Alguém aí. com criança, era menininho. Você. Olha, tem que responder certo, hein? Não adianta só. 1988? Aê! Palmas! E por último é um copo do Change Dragon. Em que ano estreou o Jiraiya no Brasil? Em que ano estreou o Ou Jiraiya no melhor, Brasil? calma. Ó. Em qual programa infantil da Rede Manchete? Será que o Toshi sabe? estreou o Jiraiya? Em que Ó, programa infantil? aqui, o rapaz aqui colocou primeiro a mão lá atrás de óculos. Você, de camiseta preta e coisa. Você mesmo. Vamos lá, Não, então. outro. Aí da frente. Isso, você mesmo. Você está dando tchau? Não, o que O da levantou. frente. Tá Você vindo mesmo. um aí, mas não é ele, não. Não, ali. Tá ali atrás. Ó. Não Você. é, não foi Ali, você, ali, desculpa. O outro. Tá lá atrás. Aquele ali, Toshi? Não, você mesmo. Você que Você sentou tá agora. de óculos, né? É. Você? Não. Você não, Da cabeludo de óculos. Isso. Em qual programa? A identificação do ganhador é um quiz mais legal do próprio quiz. Pode né? falar. Aí, qual programa? Em qual programa o Jiraiya estreou na Manchete? Eu achei que era o ano, era 1990, não é? No ano eu também não Não, sei. errou o ano e não sabe o programa. Por tanto trabalho. Eu sei. Comenta alegria. Comenta alegria. Vem cá. E o ano era 1989. Em 1989. Essas perguntas não deixam eu responder. Pra mim, essas Toshi, uma salva de palmas para o Felipe Gachira. Muito obrigado pela sua participação. Sempre um prazer estar com o Toshi aqui. Desculpa, né? A gente está com o tempo bem Tchau, pessoal. contado. Obrigadão. Obrigado, Toshi. Obrigado. Valeu. Palmas pro Toshi. Palmas para o Toshihiko Gachira. Sem ele não haveria nada. Talvez não haveria nem Cavaleiros, nada. Então ele é um cara muito corajoso que apostou nessas produções e fez a Manchete se tornar o que ela se tornou. Então uma salva de palmas calorosas aí mais uma vez. E tem mais surpresa, né? Mais surpresa. Como estamos de tempo? Então, já, 最後に橋本さんからのお土産もありますよね。もう持ってきてくれましたよね。
何のお土産ですか? Eles também trouxeram presentes para vocês. Chuva de surpresas hoje. 何のお土産なんですか? もしかしたらチラヤのオリジナルヘルメットとかあるかも。ないないない。投げちゃいますからね。バーンもう死んでやがるみたいなこれ何ですか? ボールにサインボールとあとサインフリスビー。フリスビー。Ele trouxe umas bolinhas com a assinatura dos dois e um frisbee que contém também o autógrafo dos dois. E a gente vai fazer essa celebração, esse presentear vocês agora. Pessoal da música, tá tudo certo aí? Então solta a música, vamos celebrar, cantar junto e preparem-se para receber o presente diretamente da mão deles. けれどボールは手前の方だけどフリスビー後ろの方だ。 Tá, as bolinhas vão acabar indo mais aqui pra frente, mas os frisbees ele vai tentar jogar lá no fundão, tá bom? Então vamos soltar a música aí? Assim que a música começar, a gente começa, aí ó. Solta a música, não! Uma salva de palmas pro Jiraiya! Vamos fazer, saiba de mim na Tonishoni. 写真を撮りましょう。撮りましょう。ね。写真撮ります。ステージから写真撮りましょう。
あ、que tira foto. Quer tirar foto? Que tira foto. Quer tirar foto? Pessoal, すごい。Susa no Portugal Goiuri, o mais desceu. Melhor que o português, eu pessoal, pedi uma ajuda de vocês, todo mundo tá com o celular aí? Todo mundo acende a lanterna do celular como se fosse Paco, a cápsula misteriosa. E vamos levantar. Que a foto O que você achou de ontem? Hã? Um, dois, três e... Yeah. Eu não tenho nem habilidade pro inglês. Mais uma, mais uma. Não tem um Paco levantado. Um, dois, três e... Ah, legal a lanterna. Aê, avassaram. Obrigado, pessoal. Obrigado. Muito obrigado e fiquem aí que a gente vai bater um papo agora com o Black Kamen Rider Tetsuo Kurata. Obrigado, obrigado, obrigado. Emo Brasil! Obrigado. Obrigado. É isso aí, pessoal. Então vocês acabaram de ouvir daqui a pouquinho Tetsuo Kurata aqui, nosso querido Black Kamen Rider e Kamen Rider Black RX, ó, pessoal.